moçadinha, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Israel Matos. Seja bem-vindo ao canal e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta e compartilha com os amigos, compartilha com a família. Moçadinhas, vamos começar a nossa aula falando sobre MMC e MDC. Vamos começar falando, moçadinha, de MMC. MMC é o mínimo múltiplo comum, que corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Lembre-se, moçadinha, que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Como assim, professor? Vamos pensar na tabuada do 3. 3 vezes 0, que é igual a 0. 3 vezes 1, que é igual a 3. 3 vezes 2, que é igual a 6. E assim por diante. Note, moçadinha, que o 0 é múltiplo de todos os outros números naturais. E que os múltiplos de um número são infinitos. Moçadinha, quando a gente tiver que encontrar o mínimo múltiplo comum, o MMC, de dois ou mais números, é melhor a gente usar o método da fatoração. Ou seja, decompor os números em fatores primos. Se você não lembra o que é primo, assista a nossa aula de números primos. Eu vou deixar o card aqui, para que vocês possam ir até o vídeo de números primos e possam assistir. Vamos encontrar o MMC de 12 e 45, usando o método da fatoração. Então eu coloquei aqui, moçadinha, o MMC de 12 e 45 e vamos começar a fatorar, a decompor esse número em fatores primos. Então 12 e 45, eu vou pegar o primeiro número primo, que é o 2, e vou dividir. 12 dividido por 2 dá 6, 45 dividido por 2 não dá. Eu vou continuar dividindo por 2. Por quê, professor? Porque 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 45 dividido por 2 não dá. Então só copio ele aqui. E agora eu vou dividir por quem? Pelo próximo número primo, que no nosso caso é o número 3. Professor, eu não posso pular logo para o 5 para dividir o 45? Não. Vamos por partes. Então 3. 3 dividido por 3 dá 1. 45 dividido por 3 dá 15. Olha só. Vou continuar dividindo por 3. Professor, por que eu não posso dividir por 5? Porque se eu dividir 15 por 5, vai dar 3. Então eu vou ter que voltar no 3. Para que isso não aconteça, eu vou continuar dividindo pelo número primo 3. Então, 1 dividido por 3 é o próprio 1. 15 dividido por 3 dá 5. Agora eu vou dividir pelo próximo número primo, que é quem? 5. 1 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Eu cheguei aqui. 1 e 1. Aqui acaba a minha decomposição. Professor, o que eu vou fazer com esses números que ficou aqui, que são números primos? Eu vou simplesmente multiplicar tudo eles. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. E isso vai ser igual a 180. Então, o mínimo múltiplo comum, o MMC de 12 e 45 é 180. Vamos falar agora do MDC, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum, moçadinha, corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números. Lembre-se, moçadinha, que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Moçadinha, uma observação. Além do MDC, temos o MMC, que é o que a gente acabou de ver, que é o mínimo múltiplo comum, que corresponde ao menor número inteiro positivo de dois ou mais números inteiros. Só que quando a gente falou de MMC, o número 0 ele era múltiplo de todos os números naturais. Aqui, quando a gente falar de MDC, o número 0 não é divisor de nenhum número. Quando a gente for calcular o máximo divisor comum, moçadinho, o MDC,
a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez o MMC, que é o quê? Fatorar, decompor em fatores primos. Então eu vou pegar o MDC de 20 e 24 e vou decompor em números primos. Bora lá! Então vamos encontrar, moçadinha, o MDC de 20 e 24. Então vamos fatorar, vamos decompor em fatores primos. O 20 e o 24. Então 20 e 24 dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 que dá 10. 24 dividido por 2 que dá 12. Ó, deixei em vermelho, ok? 10 e 12 dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 que dá 6. Deixei em vermelho também. E vou dividir agora. Então, como deu 5 e 6, eu vou continuar dividindo por 2. Por quê, professor? Porque 6 dá para dividir por 2. Então, 5 dividido por 2 que dá o 5. 6 dividido por 2 que dá 3. Agora eu vou dividir pelo meu próximo número primo, que é quem? Número 3. Então, 5 dividido por 3, eu vou só copiar o 5. 3 dividido por 3, que dá o próprio 1. Agora eu não tenho mais ninguém, apenas o 5. Então, eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 dá o próprio 1. Ó, acabou aqui, ok? Então, a gente acabou, professor? Ainda não. Lembra que eu deixei os dois primeiros 2 em vermelho? Por quê, professor? Pela simples ideia, moçadinha. O 20 e o 24 foi dividido pelo mesmo número, que foi quem? O número 2. Logo depois, o 10 e o 12 foi dividido por 2, ao mesmo tempo. Então, como esses dois números foram divididos pelo mesmo número, que no nosso caso é o 2, e eu deixei em vermelho para destacar mesmo, eu vou pegar esses 2, que está em vermelho, e vou multiplicar. 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, moçadinha. Logo, moçadinha, o meu MDC de 20 e 24 é igual a 4. Tudo bem, moçadinha? Vamos fazer um exemplo onde a gente vai calcular o MMC e o MDC ao mesmo tempo. Vamos lá, moçadinha, vamos calcular o MMC de 18,60 e o MDC de 18,60. Como a gente vai fazer isso, professor? Do mesmo jeito que a gente fez os dois primeiros, usando a decomposição em fatores primos. Bora lá. Tanto aqui, moçadinha, a minha decomposição em fatores primos. De quem, professor? De 18,60. 18,60 dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 60 dividido por 2 dá 30. Olha, eu deixei em vermelho. Vou até colocar um asterisco aqui. Coloquei um asterisco. Por quê, professor? Porque esse 2 dividiu 18 e 60 ao mesmo tempo. Então, vou dividir por quem agora? Por 2, porque 30 dá para dividir por 2. Então, 9 dividido por 2 é o próprio 9. 30 dividido por 2 dá 15. Vou dividir por quem agora? Pelo próximo número primo, que é o 3. Por quê? 9 e 15 dá para dividir por 3 ao mesmo tempo. Deixei em vermelho e vou colocar um asterisco. Tá ali. Então, 9 e 15 dividido por 3 dá 3 e 5. Vou dividir por 3 ainda, porque 3 dá para dividir por 3, que dá o próprio 1. E o 5 eu copio. Vou dividir agora por quem? Pelo último número primo, que é o 5. Então vai dar 1 e 1. E agora, professor, o que eu faço? Eu vou pegar, para eu calcular o MMC, eu não tenho que multiplicar todos os números que eu encontrei na fatoração em números primos? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Então vamos lá, vou multiplicar todos eles. Tanto aqui, moçadinha, eu multipliquei 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5 e encontrei 180. Então, o MMC entre 18 e 60 é igual a 180. E o MDC, professor? Lembra que eu deixei em vermelho e coloquei um asterisco nos números que estavam em vermelho? Simples, eu vou pegar esses dois números que eu coloquei em vermelho e asterisco e vou multiplicar. 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, o MDC de 18 e 60 é 2 vezes 3, que é igual a 6. Com isso, moçadinha, a gente fecha a nossa aula de MMC e MDC. Vou deixar uma listinha de exercícios aqui para que vocês possam colocar em prática tudo que a gente viu. Calcular o MMC e o MDC, fazendo a fatoração e a decomposição em fatores primos. E a gente se encontra na nossa próxima aula.